Mais uma vez, boa noite, igreja. Boa noite. Que a graça e a paz de Cristo Jesus estejam com cada um de vós. Amém. Meus irmãos, nós estamos nessa série de mensagens intituladas As Obras da Carne, onde a cada domingo nós estamos vendo um problema específico, podendo ser mais agudos para um, mais crônicos para outro, mais problemas que nós, como crentes em Cristo Jesus, temos que lutar a cada dia. E hoje nós veremos sobre um problema que está muito presente na vida de muitas pessoas dentro do corpo de Cristo, que é a impureza. A impureza. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 7, versículo número 1. Segundo a Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Portanto, diz assim a palavra de Deus: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza do corpo e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Abaixa a cabeça, glória a Deus. Pai amado, mais uma vez, Deus, estamos diante da Tua palavra, Senhor, e nós precisamos, Pai, ouvir a Tua voz. Fale conosco, Deus, fale ao nosso coração, Pai, abra o nosso coração, Deus, abra o nosso entendimento, Senhor, para que as verdades contidas na Tua palavra, Deus, os princípios eternos, Pai, da Tua palavra, possam mudar, Pai, ressignificar o nosso coração, para que nós a cada dia, Pai, diminuamos e que Cristo cresça, Senhor, dentro de nós, para que as pessoas aí fora, Senhor, possam olhar para a gente, Deus, e enxergar o Teu Filho amado, Jesus Cristo. Pois é no nome dele que nós oramos, agradecidos. Amém. Amém. Meus irmãos, no domingo passado, nós refletimos à luz da palavra de Deus sobre o problema do egoísmo. Egoísmo. Um pecado que assombra a vida de todos nós. E vimos o que ele causa na vida de quem o estima, de quem o acaricia ao longo da caminhada. Mas vimos também que em Cristo Jesus, como que nós devemos agir sobre esse problema do egoísmo e nos manter longe dele. E hoje iremos falar sobre outro pecado, outra obra da carne que está muito presente na minha e na sua vida nos dias de hoje como igreja. Como se não bastasse a nossa predisposição natural, o mundo fomenta, promove esse pecado de uma forma assim exacerbada, demasiada. Pois quem governa esse mundo sabe que é uma área que até mesmo os crentes em Cristo Jesus acabam caindo em armadilhas colocadas na nossa própria caminhada, que é a impureza. Impureza. Mas você sabe o que significa a palavra impureza? Uma coisa impura é porque foi contaminada por algo sujo ou estranho. Meus irmãos, o povo de Deus tinha sempre em mente, a visão do que era puro ou do que era impuro, preocupando-se sempre em não se contaminar. Olha o que diz lá em Ageu 2, 13 e 14, presta atenção. Então Ageu perguntou: se alguém for contaminado pelo contato com um defunto e tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? E os sacerdotes responderam: ficará impura. Então Ageu respondeu: este povo é assim, e essa nação é assim diante de mim, diz o Senhor. Toda a obra das suas mãos é assim, tudo que oferecem ali é impuro. O povo de Deus, quando ele se contaminava fisicamente e espiritualmente, precisava fazer rituais de purificação, onde as suas vestes deveriam ser lavadas, por exemplo. Êxodo 19:10. E o Senhor também disse a Moisés: vai ao povo e santifica-o, hoje e amanhã eles deverão lavar as suas roupas. E após oferecer sacrifício pelo pecado,
Levítico também diz 16, 15 e 16. Depois sacrificará um bode da oferta pelo pecado em favor do povo, e levará o sangue do bode para além do véu, e diante do propiciatório fará com que ele fez com o sangue do novilho, aspergindo sobre o propiciatório, e fará expiação pelo lugar santíssimo, por causa das impurezas e transgressões dos israelitas, sim, de todos os seus pecados. Assim também fará pela tenda da revelação, que permanece com eles no meio das suas impurezas. Meus irmãos, como o nosso Deus, Ele é santo, o padrão de santidade dele é extremamente alto. Havia necessidade de purificação para muitas coisas no meio do povo de Deus, tanto materiais, mas principalmente espirituais. Purificação dos objetos do templo, o próprio templo, purificação do altar, dos levitas. Aliás, levitas, a propósito, é quem trabalhava no templo, ajudando o sacerdote. Tem gente que fala que é levita hoje. Levita é aquele pessoal lá, amém, irmãos? Purificação da mulher após o parto, de pessoas com hemorragia, purificação do leproso, de uma casa com água purificada, entre tantos outros tipos de purificação que tinha que se fazer por conta do alto padrão de santidade de Deus para com o povo. Deus, ele se preocupava com a pureza de espírito, mas de corpo também. Olha que interessante. Haja vista que muito desses rituais de purificação era na verdade uma forma de controle sanitário da população contra diversos tipos de doença. Meus irmãos, Deus ele pensa em tudo, pois naquele tempo as condições que o povo vivia eram muito precárias, muito difíceis. Eles estavam em trânsito pelo deserto, rumo à terra prometida, e não havia nada ao redor além de areia, pedra, sol e calor. Hoje em dia, você se manter puro, limpo, asseado fisicamente, há muito mais recursos sanitários naquela época. E quanto à parte espiritual, sabemos que a purificação dos nossos pecados vem pelo sangue de Jesus, e não mais por rituais. Quando nos arrependemos e confessamos nossos pecados, nós somos purificados pelo sangue de Cristo, vertido ali naquela cruz. E para nos conservarmos puros e diante de Deus, nós temos que nos manter em obediência às verdades bíblicas, crendo no que Cristo fez em favor de mim e de você, e nos aprofundar a cada dia nos estudos das Escrituras, pois é somente lá que estão as respostas para a nossa boa conduta aos olhos de Deus. Amém, irmãos? Hoje nós vamos ver de forma bem prática, como lançar a mão de tudo isso que eu acabei de dizer, a fim de identificar o problema e em Cristo Jesus combatê-lo e vencê-lo, para a honra e para a glória de Deus. Amém, irmãos? Amém. Eu dividi esse sermão aqui em 4 pontos, que nos ajudará a ficar bem alertas mediante as tentações da nossa carne. E a primeira delas é sobre a impureza da mente. A impureza da mente. Hebreus 10, 21 e 22. Preste atenção. Tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o coração sincero, com plena certeza da fé, com o coração purificado da má consciência e tendo o corpo lavado com água limpa. Meus irmãos, a primeira característica da impureza, ela está na nossa mente. A malícia muitas vezes faz com que as pessoas só pensem em coisas ruins com o seu próximo e consigo mesmo. Coisas ruins com o próximo. Sabe quando aquela pessoa ela faz algo, seja certo ou errado, mas que nos aflige, que nos impacta de alguma maneira? Então, se a motivação nossa, quando olharmos para o que nos for feito,
for contrária ao que o nosso coração deseja, fatalmente nós não só pensaremos, mas desejaremos que a outra pessoa se dê muito mal por ter feito aquilo conosco. E eu tive uma lição valiosa essa semana acerca disso. Minha mãe, ela está sendo encaminhada para fazer uma cirurgiazinha, e eu estou correndo atrás dos papéis. Fui no posto lá do IANS, que ela é segurada, e olha, aí começou aquela ladainha que nós sabemos bem. E não achava a pessoa responsável e inacessível, e eu perdendo tempo. Voltei aonde me indicaram a primeira vez, e quem me atendeu? O chefe da pessoa que estava inacessível. Inacessível propositalmente, porque era para a pessoa estar lá, fechou a porta, foi embora, desligou o celular no meio do serviço, e as pessoas precisando agendar cirurgia. Não é comigo mesmo, né? Então eu já fui com o coração daquele jeito. A hora que eu cheguei para falar com o responsável era o chefe da pessoa. O que você acha que eu fiz? Como você acha que eu falei com ele? Eu poderia só relatar o problema. Ele por si só, por ser chefe, já ia identificar que ela estava errada. A decisão de punir ela ou não é dele, a prerrogativa é dele, não é minha. O que eu fiz? Eu falei disso daí, mas eu falei de uma forma que deixou explícito para ele que eu quero que essa pessoa seja punida por me fazer de besta o tempo todo. Foi aí que eu errei. Meus irmãos, não é fácil. Não é fácil. Mesmo que o que ela tenha feito tenha sido correto ou não, a prerrogativa não era minha de julgar ela e de condenar ela. E é isso que eles esperam de mim e de você. Sabe aquela pessoa que está certa e o agir de forma correta dela gera algo negativo para a gente? Fiz algo no trabalho, vamos lá, que eu não deveria, tá? Fiz algo, intencionalmente eu fui pego. Fiz um negócio ali, ninguém vai ver, fui pego. E a pessoa vai e avisa o responsável, o chefe, e diz: como é que nós ficamos? E agora? A gente fica feliz com o que o outro foi fazer? Não. Eu fiz a mesma coisa. E é óbvio que nós ficamos felizes. Na hora, em nosso coração, a gente começa a desejar o quê? O mal da outra pessoa. Meus irmãos, e olha, eu e você somos muito bons nisso. O erro foi quem? De quem foi o erro? Foi nosso. Foi nosso. O erro não foi do outro. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 14 e 20. Presta atenção, irmãos, não sejais como crianças no entendimento. Quanto ao mal, contudo, sede como criancinhas, mais adulto quanto ao entendimento. Vou repetir, irmãos, não sejais como crianças no entendimento. Quanto ao mal, contudo, sede como criancinhas, mais adultos quanto ao entendimento. Como adultos, sabemos que estamos errados, mas nós agimos como crianças e desejamos o quê? O mal para o outro. Coisas ruins por nós mesmos agora. Vamos lá. Essa é uma característica muito forte de algumas pessoas, por exemplo, que sofrem com depressão. Às vezes ela é tão exigente consigo mesma que quando ela não atinge algum objetivo da forma como ela esperava, a pessoa passa a carregar uma culpa sem tamanho, ela se martiriza, trazendo sobre si adjetivos negativos, que muitas vezes não é a realidade dela. Eu sou um fracasso mesmo. Eu sou uma pessoa muito mal amada. Eu sou uma pessoa muito feia. E por aí vai. Meus irmãos, como cristãos, devemos procurar ter a mente de Cristo. E Paulo disse isso em 1 Coríntios 10, verso 5. Destruímos raciocínios a toda arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para que obedeça a Cristo. Sabe aquele ditado popular
Mente vazia é oficina de quem? Diabo. Meus irmãos, a palavra de Deus nos orienta como e em que devemos pensar, amém, irmãos? Devemos lidar com isso com todo zelo e com todo cuidado. Os maus pensamentos que possamos ter, seja por qual motivo for, ao olhar de Deus é impureza. Outro tipo de impureza que devemos tomar muito cuidado é a impureza com os olhos. Mateus 6,23, presta atenção. Se porém teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas. Se portanto a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão. Irmão, Jesus sabia que os olhos são a porta de entrada para o nosso ser. Através dos olhos, imagens são gravadas na nossa mente de forma que nunca mais se apaga. Mas Deus, na sua imensa sabedoria, criou em nós, sabe o que? Pálpebras, olha que interessante, que se fecham espontaneamente. E precisamos aprender a fechar voluntariamente, para não ser tentado a ver coisas impuras aos olhos de Deus. As pálpebras não são só para passar rindo ou fazer extensão de cílio. Temos que usá-las com sabedoria, de forma voluntária, da nossa parte, partindo de nós. Mas como geralmente eu e você, nós somos tentados a fazer. Lembra quando a gente era criança? E que brincava do pique-esconder? Aquela esconde-esconde, a brincadeira que toda criança acho que brincou. Eu duvido aqui, quem brincou, eu duvido. Quem brincou e aqui não fechou os olhos e ficou assim, ó, os olhos meio abertos, só para ver onde a pessoa ia esconder, para saber onde que ela estava, espiando, fingindo que estava com o olho fechado, mas vendo tudo. É exatamente isso que acontece quando nós estamos predispostos a olhar o que não se deve. Nós fazemos isso na frente dos outros, mas longe dos outros, como nós agimos? É a mesma coisa, para Deus é a mesma coisa, dizendo, não, eu não estou enxergando nada não, viu? Celular, por exemplo. É uma luta, não é? A gente afirma que não viu, mas no fundo sabemos o que vimos. A mesma coisa a gente fazia quando era criança. Podemos até enganar o outro, mas a nós mesmos, não. Que dirá Deus? Amém, irmãos? Jesus disse que se olhar cobiçando uma outra pessoa, por exemplo, que não seja aquela a qual eu e você temos o direito de cobiçar, o nome disso é pecado. Mateus 5, 27 e 28. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar com desejo para uma mulher ou para um homem, já cometeu o adultério com ele no seu coração. O nome disso é concupiscência dos olhos, que é olhar com desejo impuro, justamente para aquilo que não temos o direito de olhar. Nós podemos sim ser expostos a situações que de forma, digamos, involuntária, podemos acabar vendo o que não devemos. Nessa sociedade, quando vivemos assim, isso não é difícil de acontecer, não. O mundo aí fora contribui muito a cada dia para que isso aumente. Agora, ver, reter na mente, sem deletar em seguida, tudo que você viu em nome de Jesus, é abrir espaço para a carne, e é aí que mora o perigo. Cristo disse que é a porta de entrada. Ninguém, nessa era digital ou em qualquer era, acorda
Hoje eu vou trair a minha esposa. Hoje eu vou trair meu marido. Ninguém faz isso. Tudo começa como? Com um olhar. Com um olhar. Isso é carne, irmãos. Isso é carne. Uma outra forma de impureza com os olhos são os olhos altivos ou arrogantes. Jesus disse que entre 7 coisas que ele mais abomina estão os olhos altivos. Olha, Provérbios 6, 16, 17. 6 coisas que o Senhor detesta. Sim, 7 ele abomina. E olha o primeirão da lista do verso 17. Olhos o que? Arrogante, ou seja, olhar altivo. Meus irmãos, olhar altivo ou arrogante é um ato extremo de orgulho do nosso coração. E quando nós estamos olhando as pessoas como se nós tivéssemos como? Por cima. Sabe? Coitadinho. Meus irmãos, isso é uma armadilha que nós temos que tomar muito cuidado. Principalmente a gente, membros de uma igreja reformada, que se esforça, que a todo dia para estudar as Escrituras, que se aprofunda, que se liberta de crendices, de erros teológicos, de heresias contra Deus. A coisa mais comum entre aqueles que buscam tudo em Deus, menos o conhecimento, é esse tipo de comportamento que nós, justamente por conhecer a palavra de Deus, buscamos não fazer. O problema é quando nós passamos a agir de forma altiva com os irmãos de outras denominações, por exemplo. Esses dias eu fui alertado pela minha esposa, porque ela percebeu um comportamento assim em mim. De verdade, eu nem forma alguma imaginei que eu estava agindo assim, mas ela percebeu. O problema é quando a gente passa a agir de forma altiva com os outros irmãos, julgando, achando eles de ignorantes, coitados, ao invés de ajudar o irmão, de tentar explicar ele, de orar com ele, de orar por ele. Nós esquecemos que nós somos muito pior do que isso, muito pior que eles, e que se não fosse a graça de Deus, nós estaríamos perdidos, amém, irmãos? Temos que tomar muito cuidado com isso. Conhecer a Deus através das Escrituras tem que nos libertar de tudo isso, e não amarrar uma corrente no nosso pé. Conhecer a Deus significa que nós temos que ajudar outras pessoas a se chegarem a Deus para que eles também a conheçam. Achamos que cegueira espiritual é apenas com os outros, com nós não. Afinal, a gente estuda a Bíblia, né? Eles não, eles só querem que é sobrenatural. A gente começa, irmãos, nós somos tentados a olhar isso sem piedade. Sem piedade. Olhar isso com um olhar altivo, com um olhar de orgulho religioso. Irmãos, os fariseus eram assim. Isso também é uma cegueira espiritual. E pior, é por ignorância. Se fosse por ignorância, menos mal. Eu não sei, não conheço. Mas não, é por altivez, é por orgulho. A cegueira espiritual acontece quando os olhos já estão impuros. Não consegue mais enxergar a sua própria realidade. A gente começa a enxergar o que? A realidade sempre de quem? Do outro. Olha o que Pedro diz isso na segunda carta dele, 2 Pedro 2,9. Pois aquele em quem essas coisas não existem está cego, vê somente o que está perto, tendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Assim como Deus fez com Paulo, nós precisamos reconhecer a nossa cegueira espiritual e pedir que o Senhor tire as escamas dos nossos olhos.
Precisamos pedir a Deus que nos purifique, assim como diz o salmista: não porei coisa injusta diante dos meus olhos, aborreço o proceder dos que se desviam, nada disso me pegará. Aí, meus irmãos, esse verso aqui, ele deveria ser colocado na nossa televisão, quando liga a televisão, quando liga o celular, sabe? A gente olhar todo momento esse verso aqui, para nos lembrar que nós vamos ser tentados pelos olhos. E falar desses programas que aparecem na televisão aí? Tem gente que crente dá muito ibope para isso. Coisa que não agrada a Deus, coisa que não edifica em nada a família. Tem vários, a lista é grande. E cada dia, tá? Não se iludam, cada dia vai aumentar mais. Mas entendam, é a porta de entrada. Você passa a achar aquilo normal. Você passa a achar aquilo a coisa mais comum. Você passa a achar aquilo que Deus não está se importando. É isso. Temos que orar muito, irmãos, porque os nossos olhos, ele tende a nos trair, amém? Outra forma de impureza que nós temos que ter muito cuidado é a impureza do coração. Meus irmãos, coração não é um órgão. O cerne, não é o cerne da nossa alma. Ele foi feito, sabe para quê? Para amar a Deus. Foi feito para amar a Deus. Mas o pecado entrou e corrompeu tudo. O coração é o centro do nosso ser, onde abrigamos os nossos sentimentos, as nossas emoções. Se o coração estiver sujo, tudo mais será impuro na minha e na sua vida. Se nós não nos rendermos ao senhorio de Cristo, tudo, sem exceção, ficará impuro na minha e na sua vida. Até atos de benevolência com os outros, porque a motivação vai estar errada. Cristo mesmo disse que resta no meio do seu coração. Marcos 7, 21 e 22. Pois é dentro do coração dos homens que procedem maus pensamentos, imoralidade sexual, furtos, homicídios, adultérios, cobiça, maldade, engano, libertinagem, inveja, blasfêmia, arrogância e insensatez. Ou seja, se Cristo não ocupar o trono do nosso coração, tudo isso aqui vai ocupar, numa medida ou em outra, mas vai ocupar. Infelizmente, irmãos, algumas pessoas já estão com o coração tão endurecido, que quando se derem conta, já foi, vai ser tarde. Nosso coração precisa ser maleável e sensível à vontade de Deus. Efésios 6 fala sobre a couraça da justiça, que é Cristo Jesus. Só Ele será o nosso escudo, nossa proteção, para que nada nos atinja. Amém, irmãos? É Cristo Jesus. Outra forma de impureza que devemos nos abster é a impureza dos lábios. Isaías capítulo 6, verso 5. Presta atenção. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Meus irmãos, impureza dos lábios provém de coisas que falamos que não agrada a Deus. O profeta Isaías, um servo de Deus, levantado por Deus para cumprir um ministério, que se você for olhar a olhar humano, foi um fracasso. Ministerialmente falando, foi um fracasso. Porque o povo não estava nem aí para ele falar. Mas Deus levantou ele para quê? Para que revelasse justamente
o coração daquele povo. Meus irmãos, a impureza dos lábios provém de coisas que nós falamos que não agrada a Deus. E aqui a lista, vamos combinar que ela é grande. Mentira, calúnia, falso testemunho, palavra indecente, palavra vem de duplo sentido, brincadeirinha, tudo isso desagrada a Deus. Lembra que Jesus disse que não é o que entra pela boca que contamina. O que contamina? É o que sai. É o que sai. Ou seja, a boca, ela só vai expressar o que o coração está cheio. Dominar a língua é muito difícil, sim. Mas assim como Deus deu pálpebras para os nossos olhos, para nós agirmos com Ele, usarmos de forma voluntária, para olhar as coisas que agradam a Deus e fechar para as coisas que não agradam a Deus, as coisas indecentes, Deus colocou à frente da nossa língua, irmãos, uma muralha de dentes, que deve ser usado de forma intencional, toda vez que o nosso coração for levar a gente a atrair a vontade de Deus. Fechar a boca. Sem o clareamento dental que você fez, você quer mostrar para os irmãos. Bonito. Mas estou precisando fazer um também. Nós gostamos, de exibir um sorriso, a boca bonita, com batom, muito bem passado. Mas saiba usar tudo isso, irmãos, para a glória de Deus. Fecha a boca, tranca a língua entre os dentes, quando você for pecar. A busca por santidade também passa pelo controle das nossas palavras, daquilo que a gente fala para o próximo. Devemos ouvir mais e falar menos. Não conseguimos, é difícil. Mas em Cristo Jesus, nós temos plenas condições de vencer esse pecado. Amém. Meus irmãos, uma vez que você falou, acabou. Palavra lançada é como flecha, não volta mais. E os danos, se for palavras que não edificam, os danos podem ser às vezes irreversíveis. Se quem recebeu não tiver Cristo Jesus no coração, a probabilidade do dano ser irreversível é muito grande. Isso acontece em todas as esferas da minha e da sua vida. Mas como crente em Cristo Jesus, não. Embora o mundo inteiro tenha o costume de palavras tortas, como cristão nós devemos ter um linguajar sadio, sem expressões ofensivas, de duplo sentido, palavrão. Irmão, se tem uma coisa que eu era bom, minha esposa está aqui, que não vai deixar eu falar bobagem sozinho. De cada 10 palavras que eu falava, 11 era palavrão. É ou não é? O dia que eu entendi que isso não agradava a Deus, eu falei: Senhor, me ajuda, porque eu só sei falar assim. Foi fácil? Não, muito difícil, porque é mecânico, torna-se algo natural. É igual aos olhos, você vê a televisão e que você está de acordo com aquilo, não ligando para Deus, é errado, mas para você passa a ser hábito, natural. E com a língua é a mesma coisa. Cada 10 palavras, 11 eram palavrão. Mas pela graça de Deus, dia após dia, toda vez que eu até involuntariamente, tão mecânico que estava, eu parava aquele momento e falava: Senhor, me perdoa. E de luta em luta, dia a dia, mês a mês, ano a ano, pela graça do Senhor, vem na minha mente. Ele está aqui no meu coração, ele vem na minha mente. Mas hoje eu consigo lutar muito mais, firmado em Cristo, do que antes. Palavra do cristão, irmãos, não estou falando isso para vangloriar não, tá? Não entenda dessa forma. Eu estou falando isso porque Deus fez um milagre na minha vida disso. A minha esposa sabe disso, minha filha também sabe disso. Era exacerbado, era fora da curva. Mas aquilo era tão natural para mim, não sei, achava.
Talvez é bonito, é legal. Não é legal. Palavra torpe na boca de uma pessoa, mesmo sendo crente, não é legal. Não é legal. Palavras de um cristão, principalmente, devem ser agradáveis, temperadas com sal, a Bíblia diz. Colossenses diz isso aqui. Sabe, como um tempero. Não pode ser nem muito, nem pouco, mas com equilíbrio, com sensatez, com temor a Deus. Amém, irmãos? Cuidado com o que você fala para o próximo. Cuidado com o que você fala para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho, para a sua filha, para o seu pai, para a sua mãe, ou para qualquer um aqui da rua. Lembre-se que você é o embaixador de Cristo aqui na terra. E embaixador de Cristo não tem palavra torpe, palavrão, nem palavra indecente no seu linguajar. Amém, irmãos? Os impuros não herdarão o reino de Deus. Textos como Efésios 5, 1 Coríntios 6, Apocalipse 21, 22 atesta isso para mim e para você. Precisamos buscar nossa santificação, porque Deus nos chamou não para a impureza, mas para a santificação, a cada dia, caminhando com Cristo, mudando o nosso interior. Uma coisa é considerada santa ou profana, depende do uso que nós fazemos dela. Para quem busca a santidade, tudo em sua vida pode ser considerado puro, pois todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros descrentes nada é puro. Paulo disse isso a Tito, capítulo 1, verso 15. Se cometemos atos de impureza de forma involuntária, por ignorância, por inocência, não se preocupe, irmão. Cristo Jesus já levou tudo isso sobre si. Todos esses pecados já está na conta de Cristo, daquele que ama Cristo em espírito e em verdade. Mas aquele que insiste em não reconhecer Cristo como a última chance de redenção, tudo que fizer, por melhor que possa parecer, por melhor que seja a intenção do coração, vai ser considerado impuro aos olhos de Deus. O coração está impuro. Precisamos buscar a presença do Espírito Santo que nos purifica, que nos santifica. Pois a graça de Deus já está sobre nós, já está sobre aquele a quem Cristo redimiu, já está sobre aquele com que Cristo salvou. E é luta, irmãos, é luta, é clamar a Deus todos os dias de nossa vida, que possamos esvaziar de nós mesmos, a cada dia se esvaziando dos nossos desejos pecaminosos, da impureza da nossa mente, da impureza dos olhos, da impureza dos lábios, da impureza do coração. Amém, irmãos? Não é fácil, mas Deus sabe disso, por isso que Ele nos deu Cristo. A graça de Cristo ultrapassa tudo isso, mas se renda a ela. Meus irmãos, que o Senhor nos ajude a reconhecer Jesus em todos os nossos caminhos, em todas as nossas ações, para que os nossos corações e mentes sejam renovados pelo poder do Evangelho. E eu e você possamos junto como igreja, uma igreja santa, separada desse mundo, buscar fazer sempre a vontade do nosso Deus. Enquanto eu e você estamos aqui, na caminhada junto à glória de Deus Pai. Amém, irmãos? Que nós possamos ficar distantes do que é impuro. O padrão de Deus ele é muito alto. Por nosso esforço, por nosso mérito, seremos sempre impuros. Mas em Cristo Jesus, nós temos a oportunidade de nos livrarmos dessa maldição que recorrentemente vem tentar a vida daquele que serve a Deus. Que nós possamos olhar para Cristo toda vez que formos tentados a olhar para uma coisa que não pode, para falar alguma coisa que não devemos, aquele sentimento no coração de intentar o mal, só o sentimento de intentar o mal, não precisa fazer. Eu pensei no mal do outro, você já pecou contra Deus. Nós possamos a cada dia nos libertar disso.
que em Cristo Jesus, pela graça de Deus, que foi estendida a mim e a você, possa ser muito maior do que todas essas lutas que nós temos diariamente. Amém, irmãos? Baixe sua cabeça. Glória a Deus.